estamos novamente reunidos para juntos meditarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, neste programa da TV Aparecida em Comunhão. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. E nós queremos, neste bate-papo de hoje, nos debruçar sobre o mês da Bíblia, mês de setembro, exatamente aquilo que é proposto para nós como um grande tema para a nossa reflexão, tirado ali da carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, todos vós sois um só em Cristo Jesus. E para que a gente possa meditar sobre esta bonita carta de São Paulo, e uma carta muito forte também, estamos aqui reunidos mais uma vez com o professor Denis. Bem-vindo, professor. Obrigado, querido padre. Muito feliz de podermos, junto com o povo, estudarmos a carta aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. Exatamente, né? Professor Denis, ele é especialista em Bíblia, né, Denis? Especialista em Bíblia, mas a única vantagem que eu tenho é de ser mineiro. Ai. Não sei, viu? Se for mineiro de pão de queijo, é bom. É bom. E a gente tem a alegria de conversar também com o padre Zé Raimundo Vidigal, lá de Curvelo, Santuário de São Geraldo, ele que é exegeta, tradutor da Bíblia de Aparecida, ele então nos enriquece com todo o seu conhecimento. Bem-vindo, Vidigal. É um prazer estar aqui com vocês, falando para o povo de Deus nesse mês da Bíblia. Isso. É muito bom, Padre Vidigal, que você possa nos ajudar e nós vamos nos debruçar sobre a carta aos Gálatas. Por isso, a gente imediatamente chama um versículo dessa carta para que possamos iniciar o nosso programa. Foi para ficarmos livres que Cristo nos libertou. Continuai, portanto, firmes e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Professor Denis, eu acho que a gente já entra um pouquinho no coração dessa carta com esse texto, com esse versículo. Exatamente. Como eu disse, a carta, acredito, da liberdade cristã. Sim. Porque Paulo está sendo até, na abertura da carta, um tanto quanto duro com os Gálatas, porque insistem em não serem verdadeiramente livres. Parece até uma redundância. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Quando Paulo diz isso, parece ser redundante, né? Mas é de fato, havia aí um contexto, que nós vamos entrar nesse contexto da carta, em que os Gálatas, por algum motivo que nós vamos entender, insistiam em fugir da liberdade que Cristo deu a nós. Sim. Como é que você faz ecoar esse versículo, Padre Vidigal, que nos foi proposto agora? A liberdade é um anseio da humanidade desde o início, né? Desde Adão e Eva queriam ser livres, não queriam preceito, não queriam obedecer, mas é uma liberdade mal entendida essa, né? São Paulo vai explicar direitinho. A liberdade está no amor que é um serviço ao próximo, carregar os fardos uns dos outros, e assim vivereis o amor de Cristo. Sim. É muito importante a gente perceber, eu chamaria até essa carta aos Gálatas, não é mesmo? A carta da liberdade e ao mesmo tempo a carta da unidade, né? Daí o porquê a CNBB nos propõe, todos vós sois um só em Cristo Jesus, né? Uma liberdade que nos leva a estar unidos e não a criar N seitas, N divisões, N polarizações, não é por aí a revelação divina, de modo algum, né? Então nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre essa carta e eu já vou pedir então ao Denis que contextualize um pouquinho, quando a gente fala aí, você também com o Padre Vidigal, quando a gente fala em Galácia, Gálatas, afinal é uma cidade, é uma região, por onde anda isso, Denis? Para quem que São Paulo está escrevendo, afinal? É uma comunidade que São Paulo fundou. Sim. Né? São Paulo, como nós sabemos, ele é o evangelista, né? Quem evangelizou os pagãos, os chamados pagãos. É uma região que hoje, atualmente, seria uma região próxima da Turquia. Sim. Mas nós não temos também muita certeza. Sim. Né? Porque a geografia antiga, ela foi sofrendo uma série de alterações até o que nós temos hoje. Quanta guerra, não é mesmo? Quanta guerra, quanta mudança na geopolítica causou na geografia, na história. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: Paulo estava fora de Israel. Então ele evangelizou e formou uma comunidade cristã
Aliás, são várias comunidades. Várias que ele formou pelo mundo afora, a maioria delas formadas por pessoas que não vieram do judaísmo, porque ele estava fora de Israel. Estando em Israel, você tem pessoas que vieram do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Sim. Então eram os chamados judeus cristãos. E tinham, então, digamos assim, toda a sua cultura fundamentada ali nos livros do Antigo Testamento, né? Exato. E esses que se converteram ao cristianismo, que eram judeus, entenderam que a continuidade, o ponto central de tudo que viveram como história do judaísmo era o Cristo. Já Paulo foi evangelizar, levar esta mesma mensagem do Cristo a pessoas que não tinham essa história religiosa. Ou pessoas que não acreditavam em nada ou acreditavam em outras religiosidades, mas que não tinham esta identidade religiosa dos judeus. Eram chamados pagãos. E Paulo, então, não precisa contar toda a história do judaísmo para eles, basta falar para eles de Jesus Cristo. Certo. E assim era essa comunidade dos Gálatas, formadas por sua grande maioria, os chamados pagãos, porque não tinham essa história prévia do judaísmo. Não tinha o Antigo Testamento, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente perceber que Paulo, ele foi chamado o apóstolo dos gentios, né? Ou aquele que levou a palavra de Deus àqueles que não tinham, não faziam parte da antiga aliança, né? Feita formalmente com Deus. Vidigal, como é que você vê essa Galácia e essas comunidades fundadas por Paulo? E afinal, o que aconteceu? Porque parece que Paulo foi lá, pregou bonito, formou aquelas comunidades, né? E de repente veio a cisânia, veio o joio no meio e plantou outra semente que deixou. Aliás, a carta aos Gálatas, eu acho que é a carta que São Paulo mostra maior indignação, né? Diante do que estava acontecendo com as comunidades, a minha impressão. A Galácia tem esse nome por causa dos gauleses, né? Que vieram lá das Gálias, mas um tempo muito anterior a São Paulo. E São Paulo percorreu aquelas cidades ali, Icônia, Listra, Derbe. E quando nós viajamos por ali, a gente procurou essas cidades. Icônia, a gente achou logo, uma grande cidade com quase o mesmo nome, Cônia. E atualmente Ankara, que é a capital política da Turquia, pertence à Galácia antiga, né? Então ali São Paulo fundou aquela comunidade. E se você olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você tem ali um sermão de Paulo exatamente para pagãos, onde ele não fala nada de Moisés, não fala nada de Abraão, ele fala das estações, que Deus é aquele que governa a natureza, né? Porque assim eles entenderiam. Bem, aí ele fundou aquela comunidade e de repente ele teve notícias lá de Éfeso, onde ele estava, que a comunidade lá estava recebendo visita de uns estranhos, que eram os pregadores judaizantes, que levavam uma outra mensagem. Não, gente, vocês estão errados. Nós temos que praticar a circuncisão. A lei de Moisés não está dispensada, não. Esse Paulo não é um verdadeiro apóstolo, ele nem foi escolhido por Jesus, ele veio depois de Jesus. E Paulo é oportunista, ele quer dispensar vocês de uma lei, mas para facilitar as coisas, enfim, uma série de acusações. Vidigal, e essa turminha que vinha lá, era cristã também? Eram um pessoal pregadores cristãos? Eram judaizantes, mas com certeza provenientes da Judéia, né? Sim, com certeza da linha de Tiago, lá de Jerusalém, né? Só que ele obrigava as pessoas a seguir a lei. A lei do puro e impuro, por exemplo, era uma lei que dividia as pessoas. Pagãos de um lado, judeus de outro. Então, Paulo viu aquela confusão na comunidade dele. Enfim, comunidade dividida. Por isso, a carta aos Gálatas será a carta da união. Ele vai procurar unir, né? Onde ele vai dizer que não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre. Nós todos somos um em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando com severidade, até como vocês falaram aí, realmente ele chama os Gálatas de insensatos. Insensato é uma palavra muito forte, né? Loucos. Vocês são loucos, Gálatas. E depois ele fala quem vos enfeitiçou, quem vos seduziu, quem vos encantou dessa maneira para vocês mudarem de ideia.
E aí ele fala que não existe outro evangelho. Mesmo se for pregado por um anjo, esse evangelho é falso. Só existe o evangelho de Cristo. Então ele vai colocar as coisas no lugar nessa carta aos Gálatas. Creio que é importante a gente perceber, né, que as cartas de Paulo são cartas direcionadas para responder a situações concretas, né? Oh, meu Deus do céu, depois que Jesus ressuscitou, voltou para o Pai, né? Ficou ali para os apóstolos essa missão imensa de já começar a interpretar tudo que Jesus havia vivenciado, falado, tudo que eles tinham sido testemunhas, né? E eles vão passando, e não apenas para os judeus, que eram circuncidados, que tinham os 10 mandamentos, tinha a tradição de Moisés, de Abraão, mas para povos que tinham exatamente outro tipo de Antigo Testamento, outras ideias, outras mitologias, e lá vem a sabedoria de Paulo para passar esse mistério de Jesus para essas pessoas, né? E essa foi a luta de São Paulo, inculturar a mensagem de Jesus. Inculturar significa colocar dentro de uma cultura diferente e não só naquela cultura que vinha do Antigo Testamento. Esse homem foi um gênio inspirado por Deus, né, Denis? É verdade. Dizem popularmente por aí que Jesus criou o cristianismo, mas foi Paulo que espalhou a notícia. São Paulo, como o senhor disse, ele é muito prático nas cartas. Às vezes a gente se assusta um pouco, né? Mas primeiro porque ele fundou a comunidade. Então era uma grande responsabilidade a dele, né? E segundo porque ele recebia um problema, ele tinha que responder àquele problema. Certo. Então por isso a praticidade dele, a ponto, como disse o Padre Vidigal, de chamar os membros da comunidade de Gálatas de loucos. Você pega a carta aos Coríntios, eu me divido com a carta aos Coríntios, no capítulo 4, também acontece um problema parecido de pessoal ensinar coisa errada lá. E ele manda um recado para a turma de Corinto. Ele falou assim, ó, eu vou aí visitar vocês, hein? Vocês arrumam a casa aí, porque como é que vocês preferem me receber? Com a mansidão ou com a vara na mão? Né? Como diria lá minha mãe lá em Minas, o couro comia. Mas porque é uma necessidade dele de ser prático para resolver os problemas. E esse era um problema que Paulo enfrentava, não só na carta aos Gálatas lá, nesta comunidade, mas no cristianismo nascente. Era já uma discussão dele com Pedro, né? Dessa divisão que havia no início, demorar para entender que quem tem uma história religiosa são os judeus, esses que se convertem ao cristianismo. Ótimo, eles entendem essa história e vivem agora entendendo que o Cristo, essa história aponta para o Cristo. Agora os outros não têm essa história, eles já podem ser levados direto ao Cristo. Isso é importante para nós hoje, inclusive. Quantas nas nossas paróquias, nos nossos movimentos, existem pessoas que vêm de uma história religiosa na família, de um catolicismo, né, de frequentar a paróquia, etc., e participa às vezes da paróquia, de um movimento, e chega aquele que às vezes não tem uma história religiosa. Tem nada a ver com isso, né? Mas que se encontra com Jesus, que se encontra com a comunidade e entra para o caminho do Cristo. E às vezes sofre também preconceito por aqueles que já estão no caminho do Cristo. Não. Todos nós somos inseridos em Deus através de Jesus Cristo. Eu acho, mas eu acho que o primeiro aspecto, e aqui é importante, o Vidigal pode nos esclarecer, né? Paulo diz, eu sou apóstolo, eu tenho autoridade, né? Porque ele estava sendo questionado violentamente, não é, Vidigal? Não, ele não foi discípulo de Jesus, ele não conheceu Jesus, ele veio dizendo que se encontrou com Jesus, ele não é como Pedro, Tiago, fomos testemunhas oculares, né? E como é que foi essa questão na Carta aos Gálatas da autoridade de Paulo? Como é que ele se defende, Vidigal? Paulo, quando ele fala da aparição de Damasco, no caminho de Damasco, ele diz que ele viu Jesus Cristo. Sim. E como os outros apóstolos, ele viu Cristo ressuscitado. Então ele é testemunha da ressurreição. Jesus falou com ele, Jesus teve com ele uma visão para Paulo, né? O Saulo convertido do judaísmo. Então, realmente, Paulo não coloca o seu apostolado em nível inferior. Ele mesmo fala, eu não sou nada menor do que esses grandes apóstolos, porque eu também sou testemunha da ressurreição de Cristo. O Cristo me mandou pregar, e de modo que ele tem a sua missão vinda de Jesus, ele tem consciência disso, e ele quer falar, defender a sua autoridade, porque senão
como é que ele poderia se colocar como mestre daquela comunidade que ele fundou, aliás, né? É como diz o professor deles, ele tem uma responsabilidade para aquele povo. Ele quer que eles continuem no bom caminho. Eu acho que é importante perceber que São Paulo, ele, ao mesmo tempo que tinha absorvido como fariseu, né, toda a tradição, toda a palavra de Deus do Antigo Testamento, ele passou por uma libertação tão forte no momento desse encontro com Jesus, que Jesus arrancou assim de tantas tradições, eu diria até de tantos escrúpulos. Tem que seguir isso, tem que fazer circuncisão, se tem que pertencer ao povo eleito do Antigo Testamento, senão não pode ser cristão. Ou seja, a imposição de tradições antigas sobre povos, grupos de outras culturas, né? Eu acho que Vidigode poderia dizer que São Paulo nos libertou, né? Ele, de tudo aquilo que era, digamos assim, as tradições, rituais e outras coisas do Antigo Testamento, que não era a palavra de Deus, não era a mensagem de Deus, eram tradições de um povo e que eles achavam que tinha que ser feito a qualquer custo. Principalmente essa tal de circuncisão, né? Exatamente, o livro dos Atos dos Apóstolos mostra que houve um concílio em Jerusalém. Sim. O capítulo 15 dos Atos nos mostra que levaram para a Assembleia um problema que dividia Paulo e Pedro, como foi falado aqui, não é? E de fato que eles sentaram-se à mesa, né, para poder colocar as cartas ali, a experiência de Paulo, e Paulo dizendo, as nações estão exultando de alegria com a mensagem de Jesus. E agora, nós vamos obrigá-los a voltar à lei antiga ou eles são livres em Cristo? De modo que foi discutido, Tiago colocou a opinião dele, está lá, Pedro deve ter falado como chefe, e Paulo e Barnabé, que eram colega, colocaram também sua experiência. E no final saiu um decreto, né? Sim. Nós não vamos incomodar os pagãos com as voltas ao judaísmo. Eles estão livres em Cristo. Isso eu acho então importante que de repente se percebe, nós estamos começando um novo itinerário, nós estamos começando, entende? Uma nova vivência totalmente diferente, né? Que não pode estar abarrada, porque eu tenho a impressão que os primeiros pagãos que se converteram ao cristianismo, ali aquele pessoal ali de Antioquia, de Jerusalém, obrigou esses pagãos também a serem circuncidados, né? Então no início eles tiveram que se submeter a esse rito meio, eu acho que causado até vergonha, meio sanguinolento que era feito com eles. E São Paulo vai dizer, não senhor, para nós a nossa circuncisão interior é o batismo, é isso que nos faz ser cristãos e não esse tirar o prepúcio aí dos homens, né? Porque homem e mulher somos todos um só em Cristo Jesus e não é só o homem que vai ter o sinal de pertença a Deus. É, ao mesmo tempo, uma libertação, né, Denis? Muito forte que ele traz, digamos, de toda uma tradição que existia e que os primeiros cristãos achavam que deviam continuar, né? E Paulo, se você pensar bem, tinha tudo para se convertido ao cristianismo, ser um grande judaizante. É verdade. Porque ele foi um judeu extremo, a ponto de não aceitar os cristãos e sair para matá-los, perseguir e matar cristãos. Então veja, um homem que era extremamente dedicado ao judaísmo, a ponto de matar o diferente, agora a gente fala popularmente, né? Caiu do cavalo, quando Jesus aparece para ele no caminho para Damasco. E foi uma mudança muito profunda. Costumo dizer, caiu Saulo, levantou Paulo. Uma pessoa completamente nova, mas cego, e levanta cego. Essa cegueira, alguns padres da igreja têm comentários maravilhosos sobre esta cegueira de Paulo, que de fato ele ainda não enxergava o que era a caridade e o que era a liberdade, né? E são dois temas, como o senhor mesmo disse, presentes na carta aos Gálatas e presente em quase todas as outras cartas de Paulo. Eu citei aqui a carta aos Coríntios, tem um hino à caridade. Ele sai do modelo da praticidade, no capítulo 13, ele faz um hino ao amor, um hino à caridade, né? É realmente uma experiência muito profunda e que transborda isso para nós nas cartas dele. Isso é importante, então, a gente compreender como São Paulo, ele tinha um único centro da sua vida que se chamava Nosso Senhor Jesus Cristo, né?
esse Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, morto, ressuscitado, era o critério único que ele tinha. Não era mais Abraão, não era mais Moisés, tudo isso tinha a sua validade, o seu significado, mas o centro da nossa salvação se chama Jesus. E essa salvação vem dele, do seu amor, da sua graça, do seu coração transpassado e não das tradições antigas, de pequenos ritos. Nada disso salva, mas é a graça, é o amor que ele tem por nós, é esse sangue derramado que prova o seu amor por nós. Eu acho que é tão importante essa centralização da fé, do amor, da confiança de Paulo na pessoa de Jesus, que é a mesma provocação que cada um de nós tem. Se tivermos outro polo, outro centro que não seja Jesus Cristo, não somos cristãos. Podemos até ser católicos, evangélicos, isso e aquilo, só que não somos cristãos se não for Jesus o centro da nossa vida. E com alegria a gente está neste mês da Bíblia conversando sobre aquele livro que nos foi proposto para que a gente possa estudá-lo, rezá-lo, meditá-lo, contemplá-lo e principalmente tirar assim muitas lições para a nossa vida, para as nossas comunidades do dia de hoje. E voltamos então a conversar com os nossos queridos colaboradores, essa equipe que está aqui com a gente, o Padre Vidigal e o professor Denis. E eu imediatamente já quero conversar com o Padre Vidigal. Padre Vidigal, a gente está vivendo neste ano o 50º mês da Bíblia na história da Igreja do Brasil. Explica para nós um pouquinho a proposta que nos é feita neste aniversário, digamos assim, de jubileu de ouro do mês bíblico na Igreja do Brasil. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Vaticano II havia terminado em 1965. Sim. E com as inovações do concílio, né, uma delas foi centralizar a Bíblia na doutrina, na liturgia, na teologia, na pastoral, e levar a Bíblia ao povo de Deus. E já existia no Brasil o Domingo da Bíblia, o Dia da Bíblia, Dia Nacional, que era o último domingo de setembro, por causa da festa de São Jerônimo, e dia 30 de setembro. Então, lá em Belo Horizonte, na diocese, o bispo era Dom João Rezende Costa. Ele apoiou uma ideia que nasceu lá entre os líderes lá, de fazer um mês da Bíblia, não só um dia, um domingo da Bíblia, mas um dia, um mês inteiro. Então nós tivemos reunidos lá, Frei Carlos Mesters, Padre Antônio Gonçalves, as Irmãs Paulinas e uma equipe, eu tomei parte também, e aí montamos alguma coisa muito primitiva. E lembro que na época nós nos inspiramos numa canção de Roberto Carlos que falava: Jesus Cristo, eu estou aqui. Então nós pensamos, olha, Bíblia, Ele está aqui. Esse foi o lema do primeiro mês da Bíblia, setembro de 1971. Não havia esse material todo que tem hoje, mas a ideia pegou e a CNBB apoiou também, de modo que foi se alastrando, divulgando, inclusive no Paraguai, eles celebram também o mês da Bíblia, né? E cada ano é proposto a meditação, ao estudo dos fiéis, um livro da Bíblia. Suponhamos, esse ano, a Carta aos Gálatas. Ano passado foi o livro do Deuteronômio. No ano anterior, 2019, foi a primeira carta de João. Eu lembro também que em 2017 eu fiz várias palestras sobre a primeira aos Tessalonicenses. Quer dizer, cada ano estamos escolhendo um livro da Bíblia. De modo que assim, com tantas promoções, com tanta publicidade, né? Agora com a televisão, a internet, a gente consegue chegar ao Brasil inteiro com essa mensagem. Nós somos um em Cristo Jesus. Então esse ano foi escolhido a Carta aos Gálatas. Certamente, né? E é uma carta que eu acho ela pode ser lida como se fosse dirigida assim, Carta de São Paulo aos brasileiros, né? A todos os católicos, porque ela serve para nós, encaixa
perfeitamente na situação e no contexto que a gente vive hoje em dia. Isso é muito importante, minha gente, perceber que a palavra de Deus é uma palavra dentro da história, né? E como diz o padre Vidigal, enquanto a CNBB, a Conferência dos Bispos, né? Enquanto a pastoral faz questão de fazer com que a palavra de Deus hoje esteja presente em todos os nossos encontros, reuniões, orações, ali está sempre a palavra de Deus. Mas é importante também que essa palavra de Deus, às vezes eu tenho medo, sabe, Denis? Vira assim um instrumento de autoajuda. Ah, Jesus me falou, e esquecemos que Deus quer humanizar a nossa história. Deus quer trazer uma mensagem para a nossa história. Por isso que David Gal foi muito importante na vida da igreja, a experiência, e continua sendo importante, pena que diminuiu demais, das comunidades eclesiais de base, né? Que pegavam a Bíblia, olhavam o que Deus havia falado, olhava para os acontecimentos aí do nosso país, políticos, econômicos, religiosos, de todo tipo, culturais, e falava, é isso que Deus quer para nós ou não, né? Quanto que a gente fez esses encontros de famílias, de grupos, de rua, é sempre com a palavra de Deus iluminando a história da família, a história de cada pessoa, mas também a história da cidade, do bairro, né? E naquele desejo de humanizar, de colocar a presença de Deus ali dentro. Eu acho que a gente perdeu um pouco, né, Denis, disso tudo. Hoje nós temos muito mais Bíblias, como diz o padre Vidigal, mas muitas vezes eu acho que há muita gente usando a Bíblia para autoajuda, viu? Eu falo que na Bíblia a gente acha até petróleo se deixar, porque tem gente que usa a Bíblia assim, pega a Bíblia, parece que sacode ela e fala assim, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje, e abre. É verdade. É uma pena, porque o ideal é você fazer uma leitura, pegar um livro bíblico como é proposto esse mês, o livro dos Gálatas, e ir do início ao fim para que tenha sentido essa leitura. Porque você pegar texto solto é muito arriscado. Eu costumo brincar que às vezes a pessoa vai lá fazer isso, padre, sacode, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Abre lá e vai assim, Judas foi e suicidou. A pessoa fecha depressa, fala assim, isso deve ser para mim não, isso deve ser para fulano. aí ele vai assim, eu vou ver de novo, para ver se é isso mesmo. Aí sacode de novo, abre, Jesus foi e diz, fazes logo o que tem que fazer. É muito arriscado. É muito arriscado, certamente. É entender que a Bíblia, ela não é para isso. Ela é para que você se debruce sobre ela, como diz a Dei Verbo, gostosamente, se debruce sobre ela e como nos é proposto esse mês da Bíblia, entendermos um livro de cada vez por completo. Isso, Vidigal, essa importância da eclesia, da igreja, né? Quer dizer, ler, buscar na Bíblia, com a igreja, através da igreja, e para nós católicos, muito importante também, a tradição. Há muita gente que já abriu essa Bíblia, já meditou sobre ela, né? E nos ajuda. Como é que você vê isso dentro desse contexto que a gente vive atualmente, de uma proliferação, muitas vezes, de Bíblia, mas pouca mensagem de Deus penetrando na história da humanidade? É muito importante a gente caminhar juntos, né? Houve até uma campanha da fraternidade com esse lema, caminhar juntos. E eu estou falando da campanha porque a deste ano sintoniza perfeitamente com o mês da Bíblia que estamos vivendo. Sim. Lembram que nós recorremos a uma outra passagem de Paulo, foi a carta aos Efésios, quando ele falava que Cristo derrubou o muro de separação e de dois povos ele fez um só. E isso é o lema do mês da Bíblia, que nós todos somos um em Cristo Jesus. De modo que nós temos uma sequência da campanha da fraternidade deste ano com o mês da Bíblia deste ano. E é muito importante caminhar juntos, né? Que todo povo brasileiro, todo povo cristão caminhe guiado pelos seus pastores, né? Com aquela orientação que vem da CNBB, do Papa Francisco também, nos ensina como ler a Bíblia, como aproveitar a riqueza da palavra de Deus em nossa vida. Certamente, Ney, eu acho que você fez uma referência assim importantíssima, porque ela nos questionou tremendamente, que foi uma campanha da fraternidade ecumênica, né? Nos unimos com a palavra de Deus, nos unimos a outros de outras denominações cristãs, celebrando, rezando, meditando, mas eu fiquei assim, como São Paulo, indignado de ver católicos que queriam provocar divisões, né?
católicos que não aceitaram, né? Exatamente, eu acho que a gente tem uma turma de judaizante novamente. O que você acha? Tem um grupo de judaizante que quer acabar com aquilo que diz Francisco, com aquilo que diz a CNBB, entende? Parece que se ressuscitaram aqueles cristãos judaizantes ali de Jerusalém e estão invadindo de novo até o nosso país. Eu creio que não é essa, né? Porque a Carta aos Gálatas é uma profunda preocupação de unidade em torno de Jesus Cristo, o único Salvador, né? E não de ter um mundo de opiniões diferentes que se degradiam, se condenam uns aos outros. Creio que essa Carta aos Gálatas, né, Dene, ela traz essa preocupação de unidade, né? Sem dúvida. Como eu disse, é um dos temas centrais de todas as cartas de Paulo. Sim. Né? Porque você tem dois grupos distintos aí, os judaizantes e os pagãos, né? Então, a ideia de Paulo é unir, entender que Cristo veio para todos. Isso ele já tinha feito em outras cartas, a famosa passagem de que somos todos membros, na carta aos Coríntios, somos todos membros de um só corpo, cuja cabeça é Cristo, e um membro não pode viver sem um outro. E se um membro padece, todo o corpo padece. Então, o Paulo, em todas as cartas, ele traz esse cuidado com a unidade, porque sabe que nós somos igreja, nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Exatamente, né? O Vidigal, Paulo, ele se debatia sempre com a dificuldade, digamos assim, a lei que justifica, né? A Torá, que era presente na memória de cada judeu fiel, ela que me justifica, né? E ele coloca no outro prato da balança, que para ele é o mais importante, a graça, a gratuidade, não é mesmo, do Espírito, do dom de Jesus para nós. Explica um pouquinho essa palavrinha que a gente encontra muitas vezes e talvez a gente não entenda com clareza. Justificação. Justificação pela lei ou justificação pela graça? Justificação significa ter a santidade, a justiça que cura, que salva, que é aquele novo cristão, né, batizado, que vive Cristo. Sim. Como São Paulo falou, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse é o ideal. E até nessa carta aos Gálatas, São Paulo fala que ele está gemendo em dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Isto é, nós temos que ser um retrato de Cristo. Isso é justificação. Agora, Paulo fala claramente, buscar isso nas obras da lei, negativo. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas justamente o Cristo nos dá a justificação pela fé, porque a fé nos une com Ele. E aí sim, se fosse buscar a justificação nas obras da lei, ele diz, Cristo teria morrido em vão. Vocês estão anulando a obra de Cristo, recorrendo às obras da lei, a lei mosaica. Sim. É desconhecer a salvação por Cristo, é fazer dele um não salvador. Então, Denis, a justificação que a gente encontra muitas vezes nas expressões não se trata imediatamente de justiça social, né? Se trata de algo mais profundo, né? Que faz com que o ser humano, eu diria assim, se ajuste à revelação divina, né? A pessoa assuma e se revista dessa justificação divina. E aí, então, esse contraste, se não me engano, que muitas vezes Jesus enfrentou com os fariseus. Por quê? Porque a lei é também um instrumento de ganhar méritos, marcar pontos e ter mais direitos, né? Jesus veio dizer o seguinte, falou assim, olha, eu não vi abolir a lei, mas eu vi dar pleno entendimento e cumprimento a ela. Ou seja, o que é uma lei? Uma lei para nós hoje, a gente tem uma lei, é para que a gente viva melhor. A lei tem que ser para favorecer a vida humana. E a convivência, né? E para não nos escravizarmos pela lei. Por exemplo, Jesus, um dia botaram uma armadilha para ele. Botaram lá um rapaz que tinha um problema na mão, num dia de sábado não podia trabalhar, e curar significava o trabalho dos curandeiros, dos magos e etc. E botaram o rapaz lá para Jesus, para saber se Jesus ia curar no dia de sábado. E se ele curasse no dia de sábado, ele ia contra a lei.
E Jesus cura no dia de sábado. Porque Jesus está ensinando o quê? A lei é para favorecer a vida humana. A vida humana vem em primeiro lugar. E não para se viver em função da lei pela lei. Mas as leis, elas têm que nos ajudar a vivermos melhor. A nos ensinarmos a vivermos bem. Certo. Esse era o problema com os que viviam na justificação pela lei. Viviam a lei pela lei. São os legalistas, né? E depois Jesus vem ensinando, não. Primeiro, Paulo ensina, né? A fé em Jesus. E assim você aprende com o próprio Jesus o que significa verdadeiramente essa lei e consegue aplicá-la de maneira que ela favoreça que você viva melhor. Essa é a diferença. Por isso que a gente não pode viver a lei pela lei, mas ela tem que ter um sentido para favorecer a vida humana. Exatamente. Lei, ou ela ajuda a vida, ou ela não obriga, né? Isso é importante. Jesus, São Paulo deixaram muito claro. Se não favorecer a vida, ela não tem nenhuma força. Mas também muito cuidado que a gente tem, entende que Jesus enfrentou isso, a meritocracia, né? Quanto mais eu cumpro direitinho isso, mais méritos eu tenho que o outro não tem, né? Aí o desprezo por aquele que não cumpria todos aqueles princípios, aquelas normas e ritos da lei. E realmente foi um pouco o que Jesus enfrentou com os fariseus, com os mestres da lei, foi o que São Paulo enfrentou com esses cristãos judaizantes. Mas eu tenho a impressão, não é, Vidigal, que gradativamente, na medida que Paulo, ele se fez o apóstolo dos pagãos, dos gentios, né? Ele percebeu perfeitamente, nós estamos começando uma nova e eterna aliança, né? Nós não viemos apenas para aperfeiçoar o antigo, mas viemos para começar algo novo, né? E parece-me que talvez após a destruição de Jerusalém, que também os cristãos judeus tiveram que se dispersar, foram percebendo que ser igreja de Cristo era diferente de ser povo de Deus do Antigo Testamento. É correta essa interpretação? Eu acho perfeita. E gostei muito do que o professor Denis falou, que a lei é para favorecer a convivência humana. E interessante como a Bíblia é atual, não é? Coloque isso dentro da questão da vacina, a questão do uso da máscara. Você é livre? Não, eu não vou usar isso não, eu não vou tomar vacina. Aí o Papa Francisco já deu a sua palavra. Tomar vacina é um ato de amor, amor ao próximo, amor à sua saúde também. De modo que você é livre, tudo bem, mas a lei existe, é para fazer o bem, para fazer a convivência humana. E por isso é essencial que a gente use a lei de modo livre, sim, mas de modo consciente. E por isso também eu acho interessante como a Bíblia, né, nos dá uma orientação sobre o dia atual de hoje, né? É verdade que São Paulo até chegou a dizer circuncisão ou não, pouco importa. O que importa é a criatura nova em Cristo, é ser uma novidade, porque Cristo ressuscitado é o homem novo, é o protótipo, é o modelo, e ser como ele é exatamente ser a nova criatura. Em outro lugar, nessa mesma carta, ele repete, circuncisão ou não, pouco importa. O que importa é a fé agindo pelo amor, agindo com caridade. Isso, eu acho que é importante. Professor Denis, ainda tem um pontinho, porque São Paulo fala, insiste na liberdade em relação à lei, insiste na unidade, né? Sois um só em Cristo Jesus, né? Mas ao mesmo tempo ele fala em obras do Espírito e obras da carne, para que vocês não caiam em libertinagem. Exato. Comente um pouquinho isso aí. É uma linha tênue, né? Porque eu vou fazer uma referência que o próprio São Paulo faz na carta aos Gálatas, ao Antigo Testamento, ao Gênesis. Sim. Adão e Eva foram criados do paraíso, o texto nos mostra isso, e Deus deu liberdade a eles. Disse, isso tudo aqui é para vocês, aproveitem. Eu costumo dizer assim, nós somos livres, mas, entre aspas, nem tanto. Porque havia uma árvore que eles não poderiam comer o fruto, uma única. E o que significa essa árvore e esse fruto? Ou seja, Adão e Eva livres no paraíso, mas eles não podiam abusar da liberdade que tinham. Comer aquela fruta significava abusar da liberdade que eles tinham. Isso é libertinagem. Essas são as obras da carne. Ou seja, eu sou livre,
Mas, a partir do momento que eu abuso da liberdade, ou seja, quando eu abuso da minha liberdade, quando faço mal ao outro, quando ajo de má fé, e aí são as obras da carne. Mas eu posso fazer isso, por isso sou livre. Mas a partir do momento que eu abuso, vêm as consequências. Como vieram as consequências para Adão e Eva? Se esconderam de Deus, se afastaram de Deus, mentiram, jogaram a culpa um no outro, começaram um processo de, peraí, a culpa não... Adão chegou a colocar a culpa em Deus, falou, mas a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu, né? A culpa foi da serpente, Sim. Tiveram que se afastar de Deus, sair do paraíso, ou seja, a morte entrar no mundo. São as consequências que acontecem na nossa vida quando a gente abusa da liberdade que a gente tem. Consequências pessoais e consequências sociais, porque todo mal pessoal gera um mal social. Eu costumo dizer, é bíblico isso, é da natureza, isso é um ensinamento dos antigos. A gente colhe o que a gente planta. Não tem como eu plantar abacaxi e querer colher limão. Então, por isso que esse conselho de Paulo, essa orientação de Paulo na carta. Então, nós somos livres. Cristo já nos libertou. Mas nós temos que cuidar para que essa liberdade a gente não ultrapasse, não abuse e se torne um mal ao invés de um bem. Isso nos faz, então, compreender, não é, Denis, que obras da carne e obras do Espírito, exatamente, não está falando num dualismo de corpo e alma, mas ele está falando exatamente no modo como eu uso a minha liberdade, né? No modo como eu vivencio essa liberdade para manter a unidade, né? Adão e Eva unidos, nós em comunidade unidos, eu acho que isso é muito importante. Temos só um minutinho, eu gostaria que o Padre Vidigal, então, fizesse sua consideração final a esse nosso encontro. Padre Vidigal, o que você nos diz? A carta dos Gálatas realmente é a carta da liberdade. Como foi colocado muito bem pelo professor Denis, há o perigo da libertinagem de um lado e há o perigo do rigorismo de outro lado, né? Já Santo Afonso nos ensinava a via média, né? O caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. E justamente ser livre e fiel em Cristo. Aliás, é o nome de um livro do nosso querido padre Bernardo Hering, redentorista alemão, que mostrou que Cristo nos torna livres. Por quê? Ele nos ensina a amar e fazer tudo por amor. E o amor liberta. E exatamente, ele nos coloca a serviço. E servir é exatamente o mundo novo que nós queremos. Um mundo de paz, um mundo de união. Exatamente, né? Tá aí, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Eu tenho certeza que você vai se debruçar sobre a carta aos Gálatas de São Paulo, não é mesmo? E vai poder meditar bastante o lema deste mês bíblico. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Fique com Deus, fique com a bênção da Mãe Aparecida.